Attention. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Sangalhos é uma freguesia portuguesa do município de Anadia, com 16,9 km de área e 4.068 habitantes. A sua densidade populacional é de 240,7 habitantes quilómetro quadrado. Foi vila e sede de concelho desde a Idade Média, vindo esse estatuto a ser confirmado ou oficializado pela Carta de Foral, passada por Dom Manuel em 1514. E tem também um velódromo e uma pista olímpica de BMX Race. O meu nome é Pedro, isto é o Projeto Pedal e hoje vou-vos mostrar a pista de BMX Race aqui de Sangalhos. A única pista olímpica da Península Ibérica, segundo sei, ainda à data. Posso estar desatualizado, mas acho que não. A minha geração cresceu a ver o Matt Hoffman a fazer verticais no BMX. O halfpipe, estás a ver? Havia muito no skate, havia muito nos rollerblades, nos patins em linha, que entretanto faleceram. Eu tenho uma história engraçada, os em linha. Eu, se fosse a vocês, pesquisava no YouTube o que aconteceu ao desporto de patins em linha. Mas basicamente os X Games, patrocinados pela empresa ESPN, uma empresa de mídia, que organizava os X Games, popularizou muito o BMX vertical. Entretanto, o BMX Race tornou-se modalidade olímpica. Pequenos dados sobre o BMX Race. O BMX Race pratica-se por eliminatórias. Cada manga tem 8 atletas à partida. É por eliminatórias. Começa pelas motos, depois são os oitavos, final, os quartos, final, as meias finais e, obviamente, a final. O BMX Race está para o ciclismo como os 100 metros estão para o atletismo. Ou seja, isto é a vertente de sprint do ciclismo. Uma prova demora entre 30 a 40 segundos, uma prova de elites, obviamente. É um desporto total anaerobio. Isto é difícil. Basicamente é assim. Eles fazem e respiram 40 segundos depois. É quase. Cadências altíssimas. As BMX, as bicicletas, são de roda 20 e o tamanho do quadro varia em função da idade. Pratica-se numa pista, que por exemplo, aqui a pista da Anadia tem 425 metros de extensão e é uma coisinha cheia de saltos. E engraçado de se ver, muito, muito engraçado. Em Portugal é uma tristeza porque em Portugal só se vê futebol, mais nada. Isto podia ser uma coisa magnífica para os putos começarem. Aliás, é pelo BMX que eu defendo que os putos deviam começar todos aos 4 anos. Mas em Portugal só se pensa em futebol, é a tristeza do costume. E temos ainda assim instalações destas. A questão é, should I go or should I stay? Bom, vamos aproveitar que temos a oportunidade de gravar algumas imagens com atletas da federação, portanto, da seleção, portanto, se isto não correr bem, fica gravado. Se eu sabia que isto ia ser assim, tinha trazido a GoPro. Obviamente que eu não estou ao nível, ou aliás, eu não estou a qualquer nível. Epá, basicamente, é uma pena não haver mais BMX em Portugal, porque isto é um desporto de espetáculo. É uma loucura. É realmente intenso para quem pratica e intenso para o público. É puro espetáculo. Ok. Que bruto, que bruto.
espetáculo, a sério. É uma adrenalina só de ver. Fabuloso. Estamos a treinar gates. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Fim de um grande dia de aulas, se calhar é tempo para algumas reflexões sobre o BMX. Porquê que o BMX não está então mais enraizado, se é assim tão espetacular, tão explosivo, tão atrativo para os jovens, cheios de saltos e com uma bicicleta fofa e gira? Porquê? Quais são as condicionantes? Porque o BMX, para existir, precisa de uma pista, da mesma forma que patos precisam de um lago. Ou seja, se tu quiseres patos, primeiro tens de construir o lago e depois os patos vêm. Ou como diria um arquiteto, build and they will come. Posso estar enganado, mas acho que foi o arquiteto que desenhou o Central Park em Nova York que disse isto. Mas é possível que esteja enganado. Ou não. Foi fantástico. Nós temos a oportunidade de estar a trabalhar com 3 cadetes que estão a fazer trabalho para a seleção. Neste momento estavam numa espécie de estágio, treino. Era a Rita, o Kikio e o Eddie, todos cadetes. Ter este tipo de aulas num contexto muito mais prático é, sem sombra de dúvidas, muito melhor. Ainda com a possibilidade de termos experimentado logo numa pista olímpica. Sim, eu estive lá a fazer figuras tristes, é verdade, mas consegui vir lá inteiro. Mas efetivamente é aquela coisa de, para quem gosta, e é uma coisa extremamente emocionante, tu vais tentando e se eu tivesse ali mais 1 hora, mais 2 horas, a ver os jovens, a ver os atletas a ir progredindo, a fazer saltos, tu vais ganhando confiança, porque parece que a bicicleta pede, parece que a pista pede, ou és só tu que queres fazer as neiras e queres sair de lá desmontado. Bom, o certo é que o problema do BMX em Portugal é que efetivamente não há pistas. Tanto quanto eu sei, a pista da Anadia é a pista mais a norte, basicamente é uma modalidade que está toda concentrada a sul. Os atletas que estiveram connosco são da zona de Lisboa. O Algarve, segundo sei, também na zona da Quarteira é muito forte no que diz respeito à parte do BMX. Cá para cima não há cultura, não há pistas. É quase voltando a cair no tema que é basicamente aquela questão do não vale a pena construir porque não há. Não há porque nunca se construiu. E as coisas partem por esse princípio, mas é muito difícil convencer um município de que para haver determinado desporto, e uma modalidade olímpica, é preciso investir. Outra das questões também interessantes que nós estamos a falar, bicicleta. Isto não é uma bicicleta que vocês comprem numa grande superfície. A bicicleta de BMX Race é uma bicicleta muito específica. Tem que ser uma bicicleta leve, muito rígida, tem que ser uma bicicleta com medidas específicas mediante a idade. Há muitos tamanhos. Por exemplo, para mim seria um 2XL, se não estou em erro, porque há isto. Há um XL, 1XL, 2XL e acho que o máximo é 3XL. Vai variar no comprimento do quadro, é sempre roda 20, embora também exista as rodas 24 que é para cruiser, mas a modalidade olímpica é roda 20. Dizia o Alexandre, que é o Alexandre Almeida, o selecionador nacional de BMX, dizia que um quadro razoável para iniciação, ou seja, um kit chave na mão, custa cerca de 1.800 euros. No caso ele deu como exemplo a bicicleta que a Rita estava a utilizar, sendo uma boa bicicleta, para quem já quer começar, para fazer, talvez até começar na competição, já era um bom pack. Depois, obviamente, que podes construir, à medida que qualquer desporto, à medida que tu entras no alto rendimento e na coisa mais séria, tu vais desenvolvendo cada vez mais e vais construindo aquilo mediante as tuas exigências. O desgaste de um desporto de alto rendimento é um desporto de alto rendimento. O BMX tem uma característica que acaba por ser muito semelhante, por exemplo, à questão da ginástica artística. Os miúdos têm que começar muito cedo e o final da carreira acaba por ser também muito cedo. Por exemplo, damos o exemplo, por volta dos 30 anos, o atleta já começa a pensar no final da carreira. Não é como no ciclismo de estrada, que tivemos o exemplo, por exemplo, de Alejandro Valverde, que terminou a carreira aos 42 anos. No BTT, por exemplo, tivemos Carlos Coloma a ser medalha olímpica com 37 ou 38 anos. Não conseguem levar tanto longe. Não se esqueçam que o BMX Race é um desporto de sprint, de explosão. E à medida que nós começamos a envelhecer,
nós perdemos esta capacidade e, portanto, até podemos manter a resistência, tornar-nos até se calhar um bocadinho mais resistentes, tornando-nos mais resistentes àqueles que não foram, ok? Aqueles que nunca treinaram, porque aqueles que tiveram treinados desde muito cedo chegam ali e começam a perder, mantêm a resistência, mas perdem a capacidade de explosão. Mas, efetivamente, é uma pena porque é um desporto de espetáculo, é um desporto que pode ser praticado como um desporto de pavilhão, porque funciona numa pista, mas é uma pena. Uma vez mais, Portugal é futebolices e pouco mais, e não perdemos só nós, perdem as nossas gerações de jovens que podiam estar a praticar uma coisa completamente diferente. Não digo a nível de profissionalismo nem de rendimento, só a praticar mais um desporto, ter mais uma opção que não envolva bolas, por exemplo. Ora, bolas! E é tudo por hoje. Foi um dia espetacular. Like, comenta, subscreve e eu volto no próximo vídeo. Eu por hoje vou conduzir até casa. Fui!